senhor presidente, nobres senhores senadores, o parecer que tenho a apresentar para este projeto de lei é o seguinte. Relatório. O projeto de lei do Senado, PLS, número 563 de 2009, de autoria da senadora Rosalba Ciarline, visa a dispor sobre o exercício da profissão de compositor. A iniciativa pretende alterar os diversos artigos da Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico e dá outras providências, para que as determinações desse diploma legal passem a alcançar também a atividade profissional do compositor. Em sua justificação, a autora da proposição faz referência à audiência pública realizada pela CE, Comissão de Educação, com a participação da chamada, abre aspas, velha guarda, fecha aspas, da música popular brasileira. Lembra que, na ocasião, vários compositores com mais de 70 anos realçaram as grandes dificuldades por que passam os artistas, sobretudo na idade mais avançada, visto que a categoria não tem aposentadoria própria, nem muita clareza sobre seus direitos trabalhistas, além de ser ressentida a falta de reconhecimento legal da sua profissão. Originalmente distribuído ao exame exclusivo e determinativo da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto veio ao exame prévio da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, por força da aprovação de requerimento do então senador Flávio Arnes, a quem de início se entregou a relatoria na Comissão de Educação. Ressaltamos, aliás, que o presente relatório apenas atualiza o voto apresentado pelo ex-relator, que não chegou a ser objeto de análise deste colegiado antes do término da legislatura passada. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão apreciar proposições que versem sobre criações artísticas, matéria de que trata o PLS 563 de 2009. Como bem destaca a autora, em sua justificação, o projeto sob exame resulta da mobilização de importante segmento dos compositores profissionais, incluindo artistas de origem popular de amplo reconhecimento social. Entre esses estão compositores já idosos que, apesar de toda a vida dedicada à valorização e ao enriquecimento da cultura brasileira, não veem seus direitos trabalhistas garantidos na velhice. Há, portanto, que aprofundar o debate sobre o reconhecimento legal da enorme contribuição desses profissionais para a cultura brasileira. Nesse sentido, o projeto é extremamente meritório e oportuno. Contudo, julgamos fundamental salientar aspectos relativos à forma adotada pelo projeto para a regulamentação da profissão de compositor. Optou-se pela alteração da Lei 3.857 de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil, OMB, e regulamenta o exercício da profissão de músico. Em linhas gerais, a lei que regulamenta a profissão de músico no Brasil e cria a OMB estabelece que, para exercer o ofício, o profissional deve ser membro da entidade após a admissão por meio de exame e deve pagar a anuidade no valor estabelecido pela instituição. Em tese, apenas se atendidas essas exigências, pode-se trabalhar como músico no país. Ocorre, entretanto, que, apesar da legislação em vigor, o reconhecimento da OMB como órgão regulamentador da referida profissão vem sendo questionado por importantes segmentos da categoria há algumas décadas. Essas divergências frequentemente chegam aos tribunais. E no âmbito do Poder Judiciário, muitos são os casos em que decisões declaram a inconstitucionalidade da Lei 3.857 de 1960. Registre-se, por oportuno, que a Procuradoria-Geral da República, Procuradora-Geral da República, Débora Macedo Duprá de Brito Pereira, propôs, junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 183-8/800, de acordo com o qual 22 dos 72 artigos desta lei violam preceitos fundamentais, nomeadamente os incisos 4, 9 e 13 do artigo 5º da Constituição Federal.
Dessa forma, os fatos acima apresentados desaconselham a adoção do mecanismo da alteração da Lei 3.857 de 1960 para o alcance da finalidade almejada pela autora do projeto em exame. Ademais, identificamos alguns equívocos de natureza formal nessa proposição. Na realidade, ao confeccioná-la, buscou-se simplesmente alterar na Lei 3.857 de 1960 os dispositivos que mencionam a expressão Ordem dos Músicos do Brasil, entre aspas, com a substituição dessa denominação para, abre aspas, Ordem dos Músicos e Compositores do Brasil, fecha aspas, e a palavra, abre aspas, músico, fecha aspas, substituída pela expressão músicos e compositores. Ao modificar, por exemplo, o artigo 30 da mencionada lei, o parágrafo único do artigo 3º da proposição estabelece: as atribuições constantes das alíneas B, C, E, G e I são extensivas ao compositor. A alínea E, a que se reporta o mencionado dispositivo, refere-se ao exercício do cargo de direção musical nas companhias produtoras de filmes cinematográficos e no Instituto Nacional de Cinema Educativo, impondo-se a reformulação integral do seu texto para acomodar o termo, entre aspas, compositor. Não bastasse isso, o citado órgão foi extinto em 1966, o que esvazia a possibilidade de alteração da alínea. Destarte, nos termos da proposição em análise, o dispositivo alterado seria ineficaz e, portanto, injurídico. Cumpre-nos dessa forma destacar que, salvo o melhor juízo, na elaboração da proposição ora em comento, não foram adequadamente observadas as determinações previstas na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração e a consolidação das leis. À luz dos argumentos acima expendidos e tendo em vista a relevância da matéria, propõe-se novo texto para a proposição legislativa, destinada ao reconhecimento da profissão de compositor em termos semelhantes aos da Lei 12.198, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o exercício da profissão de repentista. Voto. Em virtude do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 563 de 2009, nos termos da seguinte emenda substitutiva. Emenda. Projeto de lei do Senado número 563 de 2009. Dispõe sobre o exercício da profissão de compositor. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica reconhecida a atividade de compositor como profissão artística. Artigo 2º, considera-se compositor o autor de obras musicais com ou sem letra, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, nos termos do artigo 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, assino como relator.